Cuidado, você precisa do arrependimento no coração. Parte 10, dia 17 de janeiro de 2026. Eu sou o Senhor, seu Deus, e etc. Assim, a doutrina do Novo Testamento concernente ao arrependimento é proposta aos pecadores. Mateus 3, 2 e Mateus 4, 17. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. 4. Por último, a natureza do arrependimento ensina isso claramente. É uma volta cordial do pecado para Deus. Mas é possível voltar-se para Deus, se não por meio de Cristo? João 14, 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E existe alguma maneira de vir a Cristo, a não ser pela fé? A alma, então, que se voltasse e fosse para Deus novamente, pelo arrependimento, precisa tomar a Cristo pela fé. A propósito, o povo realmente chorou, mas eles repudiaram as mulheres estranhas ou se puseram a isso? Até que alguém clamou. Esdras 10, 2. Nós transgredimos contra o nosso Deus e tomamos mulheres estranhas do povo da terra. Mas agora há esperança em Israel sobre esta coisa? Eles não devem ser apenas prisioneiros do medo. Zacarias 9, 12. Voltem para a fortaleza, vocês prisioneiros da esperança. O arrependimento é uma bondosa humilhação e luto pelo pecado, mas o coração infiel pode rugir sob o horror da lei. Nunca chorará gentilmente, mas sob as influências do Evangelho. O arrependimento é colocado antes da fé. Marcos 1,15. E às vezes apenas o arrependimento é mencionado aos homens naturais como o caminho para a salvação, como em nosso texto. E Atos 2, 38 e Atos 3, 19. O arrependimento, sem dúvida, é absolutamente necessário para a salvação. E nenhum homem precisa fingir fé que não se arrepende, pois eles são inseparáveis. Mas isso não inferirá a precedência do arrependimento à fé. Do que isso? Hebreus 12, 14. Inferirá a precedência da santidade. Agora, isso é tudo o que o nosso texto visa. B. Sendo o arrependimento o fim e a fé os meios para esse fim, não é de admirar que sejam assim colocados, pois o fim é o primeiro na intenção de alguém, mas os meios são os primeiros na prática. Então, Marcos 1,15. Cristo ordena que os pecadores se arrependam, mas, então, para se arrepender, ele ordena que creiam. Assim, Atos 2,38. Crer está implícito na ordem para ser batizado e, portanto, falando do resultado desta obra, versículo 44, é dito: e todos os que creram, etc. Assim, Atos 3,19 está implícito em ser convertido, comparado com Hebreus 3,12. Acautelai-vos, irmãos, para que não haja em nenhum de vós um coração perverso de incredulidade, para se afastar do Deus vivo, e que esta é a verdadeira razão desta maneira de falar, a saber, que o arrependimento e o fim, e a fé e o meio, é claro em Atos 20, 21, testemunhando arrependimento para com Deus e fé para com nosso Senhor Jesus Cristo, pois essa escritura não pode ter outro significado sem destruir essa verdade fundamental, que Cristo é o caminho para o Pai. João pregou arrependimento, Marcos 1,4. Mas como ele os dirigiu a isso? Atos 19,4. João realmente batizou com o batismo de arrependimento.
dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Cristo Jesus. 1. Então não é doutrina do Evangelho, que Cristo não receberá senão verdadeiros penitentes, ou que ninguém, exceto esses, tenha uma garantia para abraçar a Cristo pela fé. Apocalipse 21:17. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça a água da vida. O mal dessa doutrina, que ela leva os pecadores a fiar o arrependimento de suas próprias afeições e trazê-lo com eles para Cristo, em vez de vir a ele pela fé para obtê-lo, e impede que pecadores sensatos venham a Cristo, pois os impede, até que sejam persuadidos de que têm verdadeiro arrependimento. Digo, persuadido, pois como pode um pecador vir a Cristo até que seja persuadido de que tem uma autorização para fazê-lo? Se Cristo não receber ninguém, exceto aqueles que têm verdadeiro arrependimento, então nenhum outro é convidado a vir. Pois certamente aqueles que são convidados serão bem-vindos em sua vinda, se nenhum outro for convidado. Então os pecadores impenitentes não são obrigados a vir a Cristo, pois ninguém é obrigado a vir, senão aqueles que são convidados. Pois onde não há lei, não há transgressão. No entanto, ninguém está aqui em Cristo pela fé, mas então eles se tornaram verdadeiros penitentes, e só os verdadeiros penitentes verão o céu. 2. Então, para pecadores sensatos pensarem que não ouçam e não devem crer, e abraçam a Cristo até que sejam mais profundamente humilhados e se arrependam mais completamente de seus pecados e, em uma palavra, estejam mais aptos para recebê-lo, é apenas um engano dourado, é um truque do coração falso, para fazer a alma ficar muito tempo no lugar da eclosão dos filhos e morrer lá por fim. A Escritura apresenta outra doutrina, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Isaías 55:1. A todo aquele que tem sede, venha às águas, e aquele que não tem dinheiro, venha. Compre e coma. Sim, venha. Compre vinho e leite sem dinheiro e sem preço. Uma coisa é o que um pecador fará, outro, o que ele pode e deve fazer. É bem verdade, há muitos que não virão a Cristo, se não forem mais conscientes de sua necessidade dele do que eles. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Amém.